Olha, a defesa conseguiu revogar a prisão preventiva de Thalita Meireles. Jasson, quem é a Thalita Meireles? Gente, Thalita Meireles é a mulher que se passou por enfermeira e tentou sair da maternidade do Hospital do Trabalhador com um bebê recém-nascido nos braços. A gente vem acompanhando todo essa situação, né? E os últimos momentos de Thalita antes de sair do complexo também. Você lembra dela, né? A Thalita tirou a criança do braço da mãe, disse que era para fazer um exame, se vestiu de enfermeira e tal, né? Mas ela não conseguiu sair do Hospital do Trabalhador. Ela acabou sendo presa, depois foi à delegacia, né? Ficou internada, né, doutora Márcia? Primeiro foi atuada em flagrante. Para uma medida que ela estava cumprindo junto ao Complexo Médico Penal. E agora vem a notícia da liberdade dela, Jasson. Mais informações com a Adriana Lopes aqui no BG. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral desta quinta-feira. A nossa equipe de reportagem está em frente ao Complexo Médico Penal, porque deve ser solta a qualquer momento a Thalita Meireles, de 23 anos. Essa moça, no último dia 12 de julho, entrou no Hospital do Trabalhador se passando por uma enfermeira. Ela foi até um quarto onde estava uma mãe com um bebê recém-nascido, pegou a criança, dizendo que ia levar o recém-nascido para fazer alguns exames e que logo voltava. A Thalita aproveitou a oportunidade, esse pequeno descuido, e tentou sair do hospital com esse bebê nos braços, quando logo na saída foi pega por uma segurança que trabalha no local. Essa segurança percebeu que ela não usava a pulseirinha de identificação, achou a situação estranha e entrou em contato com a polícia. Logo depois, o bebê foi devolvido à mãe e a Thalita foi encaminhada à central de flagrantes e depois foi trazida aqui para o Complexo Médico Penal, que fica em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ontem, a Justiça emitiu um alvará de soltura para Thalita e ela deve deixar a prisão já nos próximos minutos. Doutora Márcia, então a Thalita, né, a Justiça entendeu que pode deixar, porque ela tinha sido presa no primeiro momento, depois a Justiça transformou em internamento. Foi Exatamente. Isso, né? Exatamente. E agora entendeu, então, a Justiça, por pedido da defesa da Thalita, que ela deveria voltar para casa, né? Jasson, a manutenção da prisão de alguém antes da condenação, ela depende de existirem requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Ou seja, se o juiz não entende que existem essas situações, ou seja, que ela continua sendo um risco, que ela pode fugir, algumas outras circunstâncias, né, que possam existir ali, então o juiz sim vai dizer que você vai aguardar esse julgamento em liberdade, mas vai aguardar em algumas condições que ele pode impor, né? E é isso que deve a gente ter acesso agora, né, Jasson? Exatamente. Nós destacamos, doutora Márcia, alguns trechos do alvará de soltura da Thalita Meireles. Quer ver, ó? De acordo com o documento, Thalita teria apresentado comprovantes de emprego, de residência e declaração dos pais de acompanhamento médico-psicológico. O documento, doutora Márcia, também cita que não existe fato concreto para acreditar que Thalita volte a cometer esse tipo de crime. E aí, citado também os artigos 312 e 313, que se referem a crimes de ameaça e extorsão mediante sequestro. Bom, aí tem um outro trecho também, doutora Márcia, que chama a atenção, é que Thalita teria cometido o crime em um período puerperal, ou seja, num período de 45 dias após ter dado luz. E que em liberdade e com acompanhamento psicológico não é conclusivo que ela voltaria a cometer crimes. O documento ainda argumenta o fato de Thalita não ter antecedentes criminais, possuir residência fixa e que não existem dúvidas quanto à sua saúde mental, doutora Márcia. De fato, as circunstâncias que levaram ela ao cometimento do crime foi ou que ela informa ter sofrido um abortamento, ou ela ter uma gravidez psicológica, enfim, uma situação em que ela precisava apresentar uma criança para a família e para o marido em razão de ter dado termo a essa gravidez. Isso não vai se repetir, né? Por quê? Porque agora, primeiro, a família vai estar mais atenta, acompanhando. Segundo, ela vai ser submetida a um atendimento psicológico para se concluir também se havia alguma doença correlata ou não, mas não há motivo para achar que ela vai repetir esse ato, né? Seria diferente se ela estivesse fazendo isso para comercializar a criança. Exatamente. E aí poderia ser um meio de vida. Mas nesse caso, entende-se que ela não tem por que repetir e ela pode aguardar o julgamento, né, ou o final do processo em liberdade.
até que o juiz decida se ela deverá ser presa novamente ou não. Tá. Bom, aí tem o seguinte também, doutora Márcia. Agora a gente vai ver as medidas que a Thalita, então, precisa cumprir em liberdade. Ela está proibida de sair de Curitiba, também da região metropolitana. Autorização, né? Sem autorização judicial. Então, quer dizer, sem autorização judicial, nada de sair de Curitiba ou da região metropolitana. É porque, eventualmente, se ela tiver uma situação assim, que ela precisa ir a um velório em algum lugar, que ela precisa ir a algum casamento, enfim, ou até para um tratamento em algum lugar, ela deve solicitar autorização para que saia de Curitiba. Ela não pode sair simplesmente de fazer essas coisas sem autorização. Sem autorização. E tem mais. Ela precisa também, doutora Márcia, comparecer ao juizado a cada 2 meses para justificar as suas atividades, viu? Certo. Aí também está proibida de ter contato com a vítima ou outro familiar. Importante também essa. Isso vale por meios eletrônicos e também pessoal. Sim. E também não pode ter acesso a maternidades, sejam elas públicas ou privadas. Estou trazendo aqui as restrições que a Justiça determinou para a Thalita. Né? E também não pode, aliás, deve participar do tratamento médico-psicológico, assim como ela vai fazer agora que está em liberdade. Os advogados de Thalita têm um prazo de 15 dias para comprovar o início do acompanhamento médico e psicológico dela. Sim, se coloca essa condição de que ela esteja em tratamento, é importante que ela primeiro faça essa primeira comprovação de que ela iniciou. Onde iniciou o tratamento, em alguns dados muito abertos sobre o que se trata. É claro que existe o sigilo entre médico e paciente, né? E, no segundo momento, ela também informe a cada 2 meses que sim, que ela continua trabalhando, uma vez que é isso que ela informa, que ela trabalha, que ela continua... que ela continua em tratamento, que ela continua com essas condições que foram impostas a ela. Até que o juiz assim decida que não precisa continuar com isso, né? E outro ponto importante também é que ela não pode ter nenhum tipo de contato com a família da criança. Sim, né? É uma questão de não importunar, né? Ela não pode importunar a mãe ou os familiares da criança, seja um telefonema, e-mail, qualquer outro meio por mídia social ou pessoalmente, enfim, porque é uma questão de preservar a vítima e seus familiares, né? E também outra situação que eu achei muito interessante, de que ela não deve frequentar a qualquer unidade hospitalar que tenha esse tipo de... ou nesta ala, ou nesse tipo que tenha a maternidade, exatamente porque foi ali que ela cometeu o crime, né? E a repórter Adriana Lopes, ela conversou com o advogado da Thalita na frente do Complexo Médico Penal em Pinhais. De acordo com ele, Thalita não precisa de prisão, mas sim de um acompanhamento médico. Procurou de todas as formas conseguir um bebê. Então não era uma criminosa, não necessitava de prisão, de cadeia, e sim de tratamento médico, e psiquiátrico e psicológico. E o judiciário atendeu o pedido da defesa, entendendo dessa forma. Bem, e quando foi questionado sobre Thalita ter supostamente admitido que venderia o bebê, o advogado de defesa negou tudo. Veja. Um depoimento tomado às 3 horas da manhã, com a menina fragilizada, com a mãe perdido o filho, sozinha, rodeada por policiais, ela não poderia ter dito isso. Provavelmente ela concordou com perguntas que fizeram a ela. Provavelmente perguntaram, você ia vender? Ela provavelmente apenas meneou a cabeça. Em relação à criança, provavelmente sim. Ela queria ser mãe, ela iria pegar a criança, levar para casa, cuidar, zelar e amar como se mãe fosse. O advogado falou também que irá apresentar um médico nos próximos 15 dias, conforme a Justiça ordenou, e que a família vai acompanhar todo o processo de tratamento. Vamos ouvir. Temos 15 dias agora, por determinação do juiz, para apresentar um profissional competente que acompanhará o caso dela. A família já se comprometeu, através de declaração apresentada nos autos, que irá acompanhá-la nos tratamentos médicos, psiquiátricos e demais determinações do juiz. Bom, a defesa, claro, né? Porque justiça decidiu, não se questiona, né, doutora Márcia? Cumpre-se o que está determinado pelo juiz, né? Principalmente numa situação como essa, eu imagino. Exato, e veja, não é uma situação contumaz, é uma situação que aconteceu num único momento. Não se espera, inclusive, que isso se repita, uma vez que ela venha a ser realmente acompanhada tanto pela família, quanto, porque a gente, pelo que ouviu, esse pré-natal dela não foi acompanhado pela família, né? Como o advogado mesmo falou, que ninguém tinha conhecimento de como é que era o andamento disso. Então, agora sim, seja acompanhada pela família, seja acompanhada por médico ou psicólogo, à medida do que seja necessário para a condução dela. E sim, mas ainda não se exclui o fato de que um crime ela cometeu.
O que vai se discutir aqui é quais eram as condições dela para decidir ou para se postar de acordo com a lei. Mas o crime foi cometido, né, Jasso? Foi. Não sei se isso, de certa forma, pode amenizar todo o problema, mas o fato é, né, doutora Márcia, que nós tivemos uma mulher que viveu uma expectativa muito grande de uma gravidez, né? Nós mostramos, inclusive, nas reportagens aqui do Balanço Geral, quando conversamos com a mãe, com a família, né? Os momentos que foram juntos, né? Mãe e o pai, né? Que seriam os avós, para comprar roupa para a criança, quer dizer, para preparar todo o enxoval. Então, teve todo esse momento de preparação que na cabeça da mulher estava ali esperando a hora só de esse bebê nascer. De repente, essa gravidez é interrompida, né? Aí nós temos essa gravidez que é interrompida. Então tem toda essa questão, talvez que tenha também mexido com a cabeça da mulher e tenha feito com que ela... Não estou aqui fazendo defesa de nada, estou apenas colocando uma situação que é uma hipótese, né, doutora Márcia, só para concluir, e que talvez tenha influenciado na cabeça dela, de certa forma, a agir dessa maneira, a cometer esse fato, né, esse crime que levou ela para a prisão e depois para o internamento. E que agora vai ter que se explicar durante todo esse tempo e cumprir aí as determinações da justiça. O fato é, pelo menos aquela questão em relação à venda de bebê ficou descartada, né, doutora? Que parece que foi um comentário que ela fez durante a prisão e no depoimento que nós vimos dela fazer em frente ao delegado, ela não fala isso. Ela fez esse comentário, ou houve esse comentário junto com o pessoal da Polícia Militar durante o transporte. Uma segunda situação aqui, que ok, a gente deve pensar que essa moça está numa situação, um momento difícil, uma expectativa e tal, mas é a outra mãe que ia ficar sem a criança, né? Então é por isso que a gente não pode excluir que houve um crime, porque uma outra mãe ia ficar sem a criança. Você é avó há pouco tempo, imagino alguém saindo com a sua netinha de dentro do hospital, e a situação, nós estamos no período de Covid, quem está encostando nossas crianças, então tem esse outro lado. Então, assim, por isso que eu digo, não podemos excluir de que foi um crime. Exato. Como ela será penalizada ou tratada, enfim, é uma decisão que o juiz vai ter que tomar, que já tomou de certa forma, né? Que já tomou de certa forma, determinando algumas regras. Sim, essas regras de controle, até que haja um julgamento definitivo. E se defina, não. A gente, apesar de ter dado esse período, a gente não viu que ela tivesse uma doença, uma situação que ela não pudesse ter mudado de ideia a qualquer tempo. Ou, sim, vimos isso, então ela vai se manter em tratamento. Mas o importante é que, primeiro, a criança está bem, né? Eu acho que eu penso primeiro nisso, né? A criança está bem, está com a mãe, tá... E agora, realmente, ela tem que ser atendida da forma que a lei determine. No momento, fazendo um tratamento juntamente com a sua família até aguardar o julgamento. E é claro, né? O susto que essa mãe que teve a criança tirada dos braços passou foi realmente muito grande. Gente, a defesa conseguiu revogar a prisão preventiva de Thalita Meirelles, a mulher que se passou por enfermeira e tentou sair da maternidade do Hospital do Trabalhador com o bebê recém-nascido nos braços. Ela reencontrou a mãe agora há pouco, depois de sair do complexo médico penal. A Thalita, inclusive, ela teria apresentado comprovantes de emprego, de residência e declaração dos pais de acompanhamento médico psicológico. Thalita está proibida de sair de Curitiba e região metropolitana sem autorização judicial. Ela precisa comparecer ao juizado a cada 2 meses para justificar suas atividades. Essas imagens que a gente tem aí é dela agora abraçando a mãe, né? A mãe emocionada foi receber a filha na saída do complexo penal. A Thalita está proibida ainda de ter contato, né, com a vítima ou outro familiar da família da criança, né? A família da criança lá, a família da vítima. E também não pode ter acesso a maternidades, sejam elas públicas ou privadas. E a Thalita vai ter que fazer o tratamento médico psicológico também. VT no ar. Esse é o momento, então, que a mãe e a Thalita, né, se abraçam muito. E agora ela vai ter, né, doutora Márcia, aí toda essa decisão, essas regras que deverão ser cumpridas por ela para realmente terminar de comprovar que ela vivia aquele momento, né, não sei se dá para chamar de
um desvio, né, um momento psicológico, enfim. Tudo isso vai ter que ser provado ainda ao longo desse processo. Mas nesse momento, pelo menos, ela vai poder voltar para casa e receber o apoio e o aconchego da família. E se cumprir todas essas regras aí, talvez os problemas que foram causados por ela possam, de certa forma, para ela ser amenizados. Entende o juiz que nesse momento ela não oferece risco à sociedade, estando em liberdade, desde que cumpra aquelas regras, né? Ali, como não incomodar a família da vítima, ou seja, a mãe, o pai, as pessoas não, por qualquer meio, né, eletrônico ou pessoal, não frequentar maternidades, não sair da região de Curitiba e região metropolitana, né? Enfim, e também que faça esse tratamento médico ou psiquiátrico que é necessário, esse acompanhamento. Também uma exigência que está no alvará de soltura. E entende que ela tem condições, desde que obedeça essas regras, de responder em liberdade até que saia uma decisão judicial, né? Seja ela condenatória ou absolutória, ou seja condenada ou absolvida. Então, entende-se isso nesse momento. Se ela nada fizer nesse período, ela vai continuar em liberdade. Agora, se ela transgredir qualquer uma dessas normas, o juiz pode entender que a situação dela é retornar a uma prisão, né?